Bom dia, rapaziada. Beleza? Tudo na paz? Mais um vídeo Dunamis, compartilhar mais um pouquinho da palavra de Deus. Hoje eu queria falar a respeito de uma passagem que se encontra no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 17. A partir do versículo 11, onde a Bíblia diz que Jesus estava caminhando em direção a Jerusalém, caminhando ao sul. E quando ele estava passando entre Samaria e Galiléia, se aproximou dele um grupo de 10 leprosos. E sendo deles 9 judeus e um samaritano. E a Bíblia diz que eles clamaram: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E a Bíblia diz que Jesus, tendo compaixão desses caras, disse: olha, ide mostrai-vos ao sacerdote. A Bíblia vai dizer que no caminho eles perceberam que estavam curados. 9 deles seguiram suas vidas e o samaritano voltou para agradecer a Jesus. Esse texto é um texto muito rico, existem muitas lições nele, mas devido à proposta do vídeo, que é um vídeo curto, eu gostaria de me ater apenas a um aspecto dessa passagem. É o seguinte: nesse tempo, quem era o responsável por diagnosticar uma pessoa com lepra era o sacerdote, não era o médico. Era o sacerdote que definia se a pessoa realmente estava diagnosticada com lepra ou não. E a lepra era uma doença muito grave, porque a pessoa era isolada e do convívio da sociedade, da sua família, abandonada para morrer no deserto. Porque a lepra era uma doença muito grave. Segundo o relato antigo, caía a sobrancelha, caía os cabelos, as unhas amoleciam, depois caía os dedos da mão, o dedo do pé. Daqui a pouco começava a gengiva se retrair, os dentes caíam, a garganta, os olhos, o nariz. Enfim, era uma situação muito difícil fisicamente, fora o preconceito que existia. Então a única maneira que existia para se tratar um leproso naquela época era isolar ele para que ele morresse no deserto, para que outras pessoas não fossem infectadas. E quem era responsável em diagnosticar o quanto mais cedo esses caras que estavam com lepra era do sacerdote. E quando esses 10 leprosos se aproximam de Jesus, eles já tinham passado por isso. E eu creio que foi uma experiência muito traumática para esses caras, quando o sacerdote diagnostica esses caras com uma doença que levariam eles a ficar longe das suas famílias, longe da sociedade. E quando eles clamam: Jesus, mestre, tem compaixão de nós, eu vejo Jesus tratando um trauma passado na vida desses caras. Porque quando Jesus disse: ó, ide, mostrais aos sacerdotes, ele não foi lá como no capítulo 5 e colocou a mão e sarou ele da lepra, como no capítulo 5 ele fez com o leproso. Mas ele disse: ide e mostrai-vos ao sacerdote. E ao sacerdote era uma experiência traumática para esses caras no passado, foi muito difícil. Então Jesus estava sarando algo do passado deles. Então, algo que estava esterilizando a vida deles. E Jesus falou assim: ó, ide ao sacerdote. Ou seja, Jesus estava tratando um trauma passado da vida deles, dizendo: olha, vai ao sacerdote. E é um conflito, porque imagina a mente desses caras. A gente vai ser rejeitado de novo. Jesus nem chegou perto da gente. Como que a gente vai se mostrar ao sacerdote? Ele já deu o diagnóstico, nós já fomos banidos da sociedade, nós vamos passar pelo preconceito, vamos passar um déjà vu daquele sofrimento, tudo que a gente já passou, a gente vai ser rejeitado de novo, a gente vai ser humilhado de novo, escorraçado de novo. Mas quando Jesus manda, ele estava provando a fé desses caras. E a Bíblia diz que os 10 foram. E quando eles aceitaram, decidiram obedecer à voz de Cristo, que eles estavam no caminho, a Bíblia diz que durante aquela caminhada, eles perceberam que estavam curados da lepra. Ou seja, a ordem de Jesus na realidade não era pelo ritual de se mostrar ao sacerdote, mas era para sarar as emoções, a vida daquelas pessoas, algo que estava travando a vida daqueles homens, a saúde daqueles homens. E quando eles entenderam que a autoridade no nome de Jesus tem poder para mudar a situação, eles foram sarados antes mesmo de chegar até o sacerdote. Porque eles obedeceram, e o milagre está não em se mostrar ao sacerdote, mas em obedecer a ordem de Jesus. E assim é na minha e na sua vida também. Talvez você esteja vivendo na sua vida uma limitação, talvez não na área da saúde, mas talvez na área sentimental, por um relacionamento que deu errado no passado e hoje você não consegue mais estabelecer um relacionamento porque aquele relacionamento frustrado no passado gerou um trauma na sua vida sentimental e você não consegue avançar, você não consegue se entregar a alguém, você não consegue se relacionar com alguém por causa desse trauma passado. Mas receba essa palavra nesse dia
E Deus, ele pode restaurar a tua vida. Só que essas pessoas foram restauradas no caminho enquanto obedeceram à voz de Jesus. Porque parado, ninguém recebe nada de Jesus, a não ser que você esteja no caminho. Então, se você está parado até hoje e não consegue se relacionar, eu quero te convidar a voltar para o caminho. Caminhe com Cristo. Não tenha medo de arriscar. Vá debaixo da palavra de Deus. Vá debaixo da ordem de Jesus. Sabe? E o Senhor pode restaurar a tua vida sentimental no caminho. No caminho você pode perceber que Ele te sarou. Não deixe nada te travar, talvez seja na área, sua área profissional, talvez a sua empresa quebrou, talvez você foi despedido de um emprego, talvez você foi demovido de uma posição que você tinha superior e hoje o seu cargo não é tão grande como era antes. Mas eu quero lhe dizer que algumas percas na nossa vida, elas são pedagógicas e didáticas. Mas ouça a voz de Jesus nesse dia, volte para o caminho, caminhe debaixo da ordem de Jesus e o Senhor pode restaurar a tua vida, a tua família, os teus sonhos e projetos. Contanto que você esteja no caminho debaixo da ordem de Jesus, o Senhor ele pode restaurar todas as coisas, uma vida plena, uma vida não de um mar de rosas, mas uma vida que mesmo em meio a tantas lutas, caminhando debaixo da ordem de Jesus, nós temos paz. E é isso que Deus tem para a tua vida, plenitude, paz e comunhão com Ele. Que eu espero que tenha te abençoado esse vídeo, que Deus abençoe, um grande abraço. Deus abençoe.